Escuto, que é onde você se encontra, você também possa abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Essa é a nossa sexta exposição e hoje nós vamos para o capítulo de número... olha aí, estão fazendo a tarefa de casa. Esther capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, são 14 versículos. E após a leitura, eu peço que os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas. Nós ainda vamos voltar a esse texto. Irmãos, nós louvamos a Deus. No primeiro semestre desse ano, o nosso objetivo era de entregar algumas Bíblias de presentes para aqueles que nos visitam. E eu estive entrando em contato com a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização, e eles nos mandaram cerca de 99 Bíblias, 3 caixas, cada caixa com 33 Bíblias para evangelização. Destas, nós já entregamos aqui mesmo nos cultos 33. Então ainda temos a meta aí, não é? Isso quer dizer que pelo menos 33 visitantes ganharam uma Bíblia nova. Né? Que Deus nos abençoe para que nós possamos continuar com esse projeto de dar uma Bíblia de presente. Muitas das vezes nós vamos visitar algumas igrejas e nós até ouvimos a palavra, mas aqueles que ainda não são cristãos, como nós dizemos, que ainda não são convertidos, muitas das vezes não possuem a Bíblia, como nós possuímos em papel. E o objetivo é que essas pessoas, ao visitar a nossa igreja local, possam receber esse que é o maior de todos os presentes, que é a palavra de Deus. Melhor do que carro, melhor do que casa, melhor do que dinheiro, é a palavra do Senhor. Como nós ouvimos hoje pela manhã, é a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Então, nosso objetivo é que Deus nos abençoe para que nós possamos ter mais Bíblias para doar a mais visitantes. Tá certo? Todos encontraram Esther, capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, versículo 6. O rei lhe disse que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria ao rei, mais do que a mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no ao cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei,
Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E o versículo 14 nos diz: falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparava. Vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos. Por gentileza, curva a sua cabeça. Temos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nos curvamos diante da Tua face, com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, que é santo, santo e santo. Aqui está o Teu povo, Deus, reunidos na Tua casa, no Teu dia, diante da Tua palavra, e nós Te suplicamos, fala ao nosso coração. Tu sabes, e somente Tu sabes como estamos aqui, e aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. Acalma o coração daqueles que estão inquietos, preocupados, angustiados, e glorifica o Teu nome nesse lugar. É o que nós Te rogamos, e por tudo mais Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, por que será que muitas das vezes nós somos tão apressados para perceber as circunstâncias que nos rodeiam e que muitas das vezes tiram a paz do nosso coração? Por que será que muitas das vezes nós somos tão rápidos para ver à nossa volta aquilo que nos abala? Por que nós somos tão rápidos para ouvir as críticas e ficarmos preocupados ou mesmo angustiados? Por que nós somos tão rápidos para ver aqueles que se levantam e tentam conspirar a nossa queda? Ao que, ao contrário dessa rapidez para olhar o lado mal da vida, nós somos, por vezes, tão devagar para contemplar a grandeza das obras de Deus. Será que com a mesma rapidez que nós temos para ouvir as críticas daqueles que nos rodeiam, nós somos também tão rápidos para ver que nós não somos sustentados por aqueles que nos criticam, mas que nós somos sustentados por um Deus que sabe como nós estamos? Será, meus irmãos e irmãs, que nós somos tão ágeis para acreditar e ao mesmo tempo confiar na providência de Deus, mesmo quando Deus permanece em silêncio? Será, meus irmãos, que nós somos tão rápidos para perceber nos mínimos detalhes o cuidado de Deus para com as nossas vidas? Deixe-me trazer alguns exemplos práticos nessa noite. Eu não sei se você contemplou hoje a obra das mãos do Senhor. O Salmo de número 19, que nós lemos aqui, apenas o versículo 1, o salmista diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu não sei se você foi tão rápido e ágil hoje para contemplar a beleza do pôr do sol. Ao que nós somos rápidos, para ouvir as críticas alheias, ou mesmo navegar nas redes sociais e ver a quantidade de pessoas que se levantam contra nós, quando muitas das vezes nós não somos nem os responsáveis. Mas nós somos lentos demais para contemplar a beleza do pôr do sol, ou mesmo as árvores que balançam de um lado para o outro. Mesmo, irmãos e irmãs, a beleza que é a gestação de uma criança, de um feto que se encontra no ventre de uma mãe. E nós podemos ver que ali Deus está trabalhando nos mínimos detalhes daquela criança. E quando os pais ouvem o bater do coração, o coração dos pais fica mais alegre, mais feliz do que mesmo aquele coraçãozinho tão pequeno que já bate naquele ser formado por Deus.
E quando você que é pai, você que é mãe, vê aquela cena e a médica diz, está aqui a mão do seu filho. E você vê aquela imagem tão pequena, tão minúscula. E você se alegra como pai em ver que Deus tem cuidado do seu filho, que Deus tem cuidado da sua vida, que Deus tem cuidado da nossa família. Será, meus irmãos e irmãs, que nós temos essa rapidez para agradecer ao Senhor e para contemplar a grandeza das obras das mãos do nosso Deus, com a mesma rapidez que nós temos para nos preocupar com o que os outros pensam ou com o que os outros dizem? Acabei de expor, meus irmãos, nessa noite aquilo que os teólogos chamam de a mão invisível de Deus. Esses pequenos rastros que eu trouxe aqui nessa noite, quer seja uma criança sendo formada, e Davi, ao escrever o Salmo 139, um dos mais belos salmos, ele chega a contemplar: o Senhor já me via quando eu era substância informe. Ou seja, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o meu Deus já conhecia toda a minha história. O meu Deus já conhecia cada detalhe da minha vida. Esses rastros, pôr do sol, uma simples árvore, a beleza da lua, são apenas rastros das mãos invisíveis de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. A mão invisível de Deus. Na última exposição que nós tivemos, na semana passada, nós vimos que Esther finalmente adentrou a presença do rei Assuero. Depois de longos 3 dias de oração, de jejum e de busca ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, 3 dias depois, Esther se veste com vestes de rainha, vestes na presença do rei, e alcançou graça em primeiro lugar, ou em primeira instância, alcançou graça diante de Deus. E Deus fez com que Esther também alcançasse graça diante de Assuero. Nós vimos na última exposição que nós aprendemos com Esther que precisamos agir prudentemente nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nós aprendemos que nós devemos ouvir mais e falar menos. Aprendemos, irmãos e irmãs, que Amã era um homem totalmente devasso, um homem orgulhoso, entretanto era um homem vazio. Era um homem que procurava conselhos gospel que nós temos hoje como coach. Ele amava ouvir a pregação coach, que agradasse ao seu coração, que usufruísse daquilo que estava no seu interior, o seu orgulho, que dissesse: é verdade, Amã, faça o que o seu coração diz. Essa é a pregação coach. Observamos, meus irmãos, que o conselho de Zeres, sua esposa, e de todos aqueles que estavam à sua volta, agradou ao coração de Amã. E o capítulo de número 5 termina da seguinte maneira. Eu gostaria que você visse o versículo de número 14 do capítulo 5. Nós terminamos a exposição da semana passada da seguinte maneira, versículo 14 do capítulo 5 de Esther. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Eu não sei se você percebeu, o relógio agora está correndo mais rápido do que antes. O relógio, o tempo está passando rapidamente. E o relógio não está correndo agora somente contra o povo de Deus, mas também estava correndo contra o próprio Mordecai. Mordecai iria ser o primeiro a morrer na forca para servir de exemplo para o extermínio que o rei Assuero havia escrito o edito para exterminar todos os judeus que estivessem em toda a face da terra. Pois bem, meu querido,
Amã fez esse projeto em seu coração, e durante a noite, diz o texto, Amã mandou que os servos levantassem uma forca de 50 côvados de altura. E alguns comentaristas vão dizer o seguinte: enquanto os servos estavam levantando a forca, Amã estava na cama, repousando, dormindo tranquilamente. Amã vai dormir, contando as horas para amanhecer. Você já foi dormir assim? Você faz um plano para o dia seguinte, e você é daquele tipo de pessoa que perde o sono, fica contando no relógio, esperando, aguardando ansiosamente para que o sol se levante e você possa realizar os seus planos, os seus projetos. Amã é esse tipo de pessoa. Foi dormir ansioso pelo amanhecer. Por quê? Porque no dia seguinte, Amã iria colocar o plano maligno em prática. Amã foi dormir pensando em entrar na presença de Assuero na manhã seguinte, para pedir a Assuero o enforcamento de Mordecai, o seu inimigo. Entretanto, meus irmãos e irmãs, enquanto uns dormem, outros perdem. Olhe comigo, capítulo 6, versículo de número 1. Imagine, Amã está dormindo sossegado. Enquanto isso, no Palácio Real, capítulo 6, versículo 1, naquela noite, ou seja, na mesma noite que Amã projetou um plano maligno, o rei não pôde dormir. Isso é maravilhoso. Enquanto uns dormem, outros perdem o sono. E Deus nisso tudo. Pois bem, meus irmãos, a mão de Deus, e não foi qualquer outra coisa, a mão de Deus tirou o sono de Assuero. Trazendo a nossa informação nesse início, que os governantes, assim como nós também, muitas das vezes têm insônia. Os governantes também perdem o sono. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, Assuero não perdeu o sono por causa de algum sonho estranho, como teve, por exemplo, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, versículo de número 1, quando Nabucodonosor perdeu o sono, porque sonhou com uma estátua gigantesca. Assuero não perdeu o sono porque ficou preocupado, como o rei Dário, ou Dario em outras versões, que se preocupou quando Daniel foi para a cova dos leões. E o rei Dário passou a noite em claro, preocupado se o Deus de Daniel, porventura, tinha livrado Daniel da cova dos leões. Isso se encontra em Daniel capítulo 6, versículo de número 18. Não se preocupe não, pelo meu planejamento, próximo ano, Daniel vai estar na quarta, certo? Assuero simplesmente não conseguia dormir. Já aconteceu com você alguma vez, de você rolar de um lado, rolar de um outro, e o sono não vem? E quando você menos perceber, já é de madrugada, próximo a amanhecer, 4, 5 horas da manhã, pronto, perdeu o sono, acabou a noite. E eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que quando perde o sono, no outro dia é totalmente mal-humorado. Não toque em você não, porque quem perde o sono, desse tipo de pessoa, acorda reclamando de tudo. Você conhece alguém assim? Assuero não conseguiu dormir. O texto nos diz que naquela noite o rei não pôde dormir. E se nós atentamos para o versículo 14 do capítulo 5, e quando olhamos para esse versículo 1 do capítulo 6, nós poderíamos pensar, provavelmente Assuero perdeu o sono porque ele era rei de 127 províncias. Talvez ficou preocupado com todas essas províncias, mas não foi esse o motivo. Pensando pela lógica, nós poderíamos chegar à conclusão de que Assuero perdeu o sono porque ele mesmo assinou o edito para exterminar todo e qualquer judeu. Mas não foi esse o motivo que levou Assuero a perder o sono. Talvez, uma terceira hipótese, provavelmente o barulho da construção da forca de Amã tenha acordado o rei Assuero. Não sei se você já perdeu o sono por causa de barulho de vizinho. É um motivo para perder o sono, né? Mas esse também não foi o motivo que levou Assuero a perder
o sono. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte, desse versículo primeiro: mesmo depois de um banquete regado a muito vinho, nós já vimos isso na exposição do capítulo 4 e do capítulo 5, que Esté faz um banquete regado a muita comida, lembra que eu falei aqui? A muita bebida. E esse comentário diz o seguinte: mesmo depois de um banquete de vinho, Assuero não conseguiu dormir. Pois, aí é o ponto, por que Assuero não conseguiu dormir? O comentário diz o seguinte: pois a providência de Deus tinha um propósito acima do sono de Assuero, para que ele permanecesse acordado. Por que Assuero perdeu o sono? Providência de Deus. A mão invisível de Deus. O mesmo Deus que dá o sono é o mesmo Deus que tira o sono. É interessante porque no Salmo de número 3, versículo 5, o salmista diz o seguinte: deito, pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. O mesmo texto, a mesma palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto o povo de Deus está em paz, dormindo, sossegado, a mão invisível de Deus está trabalhando ao nosso favor. Enquanto o governante ímpio, Assuero, está acordado, o povo de Deus continuava orando ao Senhor, buscando a face de Deus. Tá bom, pastor, já entendi. Deus tira sono dos ímpios. Deus tira sono dos governantes. Mas o que Assuero foi fazer então? Como Assuero poderia se entreter diante de uma madrugada sem sono? Não tinha televisão, né? Os programas de televisão. Não tinha Wi-Fi nesse tempo. Não dá nem para olhar uma rede social durante a madrugada, assistir lá o YouTube, a pregação do pastor da quarta. Não dá para ver se dorme, né? Quem sabe? Quem sabe Assuero não poderia durante a madrugada atacar a geladeira. Você já fez isso? É uma bênção, né? O ruim é porque na manhã seguinte a sua mãe descobre, né? Mas quem sabe, para entreter um pouco, quem sabe eu vou comer um pouco, ou tomar uma água, um suco, um leite. Assuero ainda poderia se entreter com os dançarinos, já que ele era rei, convocava os dançarinos para dançar diante dele, durante a madrugada. Uma vez que, se o rei não dorme, ninguém dorme. Calma, nós vamos chegar lá. Quem sabe Assuero poderia dar uma volta na Babilônia, né? Ver os bosques, ver o jardim suspenso da Babilônia. Coisa mais linda. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o que Assuero fez durante a madrugada? Olhe comigo, finalzinho do versículo 1. Mandou trazer, tá aí uma dica boa para você que, vez por outra, perde o sono. Valer. Assuero mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Se o rei não dorme, ninguém dorme. Eu não sei se você percebeu, não é o rei quem mandou trazer os livros para o rei ler. Ele mandou trazer os livros, mas ao mesmo tempo ele mandou trazer alguém que lesse para ele. Imagine você dormindo tranquilamente, no friozinho de Campina, durante a madrugada, enrolado, e alguém bate na sua porta. Ei, acorda aí, o rei está te chamando. O rei, uma hora dessa, o que é que ele quer? Ele quer que você vá ler os livros dos feitos que ele fez. Talvez Assuero queria, mais uma vez, encher o seu coração orgulhoso. Porque esses feitos eram os feitos que ele, como rei, havia realizado, e os escribas tinham escrito as grandes vitórias, as grandes conquistas, os grandes feitos do rei. E aí os comentaristas têm 2 pensamentos. Primeiro, porque o rei, durante a madrugada, queria encher o seu orgulho, mais ainda do que já era antes.
Assuero já era orgulhoso, mas queria cada vez mais ouvir da boca dos outros: esse cara é você. Outros comentaristas vão dizer que os livros dos feitos reais era tão chato, mais chato do que a pregação do pastor da quarta, que ele queria que os outros lessem, para que, pela chatice, pelo menos ele tirasse um cochilo. Não sei se você já leu um livro chato, se você já assistiu um filme chato, e você começa a abrir a boca. O que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, é que a soberania de Deus não se limitou a manter o rei acordado, o que já seria de grande nível, né? O rei perdeu o sono. Não foi outra coisa qualquer, foi a mão invisível de Deus. Mas o próprio Deus, que despertou o sono, que tirou o sono do rei Assuero, direcionou aquele que iria ler os livros a abrir justamente no livramento que Mordecai deu ao rei. Olhe comigo o versículo de número 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei. Um pensamento humanista iria dizer que isso foi sorte. Dentre tantos livros, imagine, diante de tantas páginas de livros, quem leu para o rei abriu justamente no livramento que Mordecai havia dado ao rei. Mas nós não somos humanistas, nós cremos na providência de Deus. A mão invisível de Deus está conduzindo a história do povo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas deixe-me trazer uma primeira lição para as nossas vidas. Acalme o seu coração. A mão invisível de Deus está trabalhando na sua história. Porque nós somos tão rápidos para ouvir as críticas e tão fracos, tão lentos para ouvir a palavra de Deus. Confiarmos nas promessas do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a mão invisível de Deus guiou as mãos desse homem, que nós não sabemos nem o nome, mas leu diante do rei Assuero. O livramento que Mordecai havia dado. E aí vem o versículo 3. O que é que diz o versículo 3? Vamos ler todos juntos? Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviu. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, está em um versículo para você marcar. Nada lhe foi conferido. Como assim? Talvez o rei perguntasse: nada? Como assim nada? Não pode ter feito nada. Perceba, meus irmãos, que os reis, eles poderiam ser ímpios, mas eles não eram ingratos. Todo rei, mesmo sendo ímpio, ele possuía esse sentimento de gratidão no seu coração. E o rei não procura saber qual foi o patrimônio que foi dado a Mordecai. Você percebeu? Quanto foi de riquezas que foi dado a Mordecai? Não foi essa a pergunta que ele fez. A pergunta que Assuero fez foi o seguinte: que honras se deu a Mordecai? Qual foi a honra que foi inferida a ele? E a resposta: nada lhe foi conferida. Bom, irmãos, se Assuero já estava sem sono, agora ele perdeu totalmente o restinho da noite. Porque isso tirou a paz dele. Porque isso tirou a tranquilidade do seu coração. Por quê? Porque no versículo de número 4, nós já estamos na manhã seguinte.
Todo esse transcorrer do versículo 1 ao versículo de número 3 se ocorreu durante a madrugada, mas no versículo 4 nós já estamos na manhã seguinte, ou seja, Assuero perdeu totalmente o sono, porque ele foi ingrato para com Mordecai. E talvez o pensamento de Assuero foi o seguinte: horas, como é que pode um homem livrar a vida do rei e o rei não lhe dá nada em gratidão? Como os outros vão livrar a vida do rei se os outros souberem que o rei é ingrato? Antes do rei tomar café, ele faz uma pergunta. Olhe comigo no versículo de número 4. Olha a pergunta do rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? Os historiadores vão dizer: provavelmente ninguém. O rei perde o sono, ele que fique lá acordado no palácio. Quem é que vai estar 5, 6 horas da manhã no pátio andando, esperando a boa vontade do rei se levantar da cama para tomar o café real? Mas o versículo 4 diz o seguinte: havia um que já estava de madrugada na porta do rei. Versículo 4. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Esse é um sentimento de alguém que não consegue perdoar. Eis um homem rancoroso. Ele é um homem que não tem paz enquanto não vê a destruição do outro. Por que você está preocupado com as críticas? São esses mesmos que criticam, que estão ansiosos para ver a sua destruição. Esse é um exemplo prático de alguém que vai logo cedo, ao amanhecer, fazer um pedido ao rei. E não é um pedido, senão a morte de outro homem. Quem está no pátio? Amã. Normalmente, a essa hora não havia ninguém no pátio. Ninguém. Mas a providência de Deus. Lembra? A mão invisível de Deus que tirou o sono do rei, também colocou Amã no pátio. E Amã estava tão impaciente para enforcar Mordecai, que chegou cedo para trazer ao rei, antes de qualquer outra coisa, o seu pedido. Antes de Amã dar bom dia ao rei, o que Amã queria era fazer um pedido. Ó rei, eu tenho uma coisa para te pedir. Aquele tipo de pessoa vexário, né? Aí você diz: bom dia, tudo bem com você? Não tem bom dia para Amã. O desejo dele não é dar bom dia. Antes do café da manhã, Amã já está batendo na porta do rei, desejoso por destruir a vida de outra pessoa. O maligno é assim. Trabalha para destruir a nossa vida, para destruir a nossa reputação. Enquanto que Amã estava impaciente por enforcar Mordecai. Olha o contexto, meus irmãos. Perceba a mão invisível de Deus. Enquanto Amã estava ansioso, impaciente para enforcar Mordecai, do outro lado, o rei Assuero está impaciente para honrar quem? Mordecai. Percebe? O contraste. Um quer matar e o outro quer honrar. E o rei está tão ansioso por honrar, por não se tornar um rei ingrato, que procura saber: mande o primeiro que estiver no pátio, mande entrar. E o primeiro é justamente Amã. Talvez Amã pudesse pensar: hoje é o meu dia de sorte, né? Aos irmãos que lembram, na exposição que nós tivemos, quando Esté entra a presença de Assuero, os irmãos perceberam que Esté não entrou desesperadamente, alvoroçadamente.
Esther entrou com o coração contrito, amedrontado. Por quê? Porque ninguém poderia entrar diante do rei sem a permissão do rei. E Amã, imagine, Amã está no pátio, mas Amã também não poderia entrar diante da presença do rei sem ser convidado pelo rei. E agora quem é que manda chamar Amã? O rei. Nossa, talvez o sorriso de orelha a orelha de Amã. Hoje é meu dia de sorte. Eu estava aqui pensando como é que eu ia entrar na presença dele e eu nem precisei ir atrás, foi ele que veio. Hoje é meu dia de sorte. Hoje o meu plano, o meu projeto vai dar certo. Mas lembremos, meus irmãos, que a mão de Deus não está a favor dos inimigos do povo de Deus. A mão de Deus está a favor do povo de Deus. Amã tem agora nas suas mãos, como nós dizemos popularmente, a faca e o queijo. Não é? Eu tenho um plano, tenho agora autoridade para entrar na presença do rei, e o que eu pedir, vou ter, porque eu já pedi o extermínio antes e o rei nem procurou saber, foi lá e assinou o edito, que seria para o rei um judeu, e entre tantos outros que ele já assinou. Amã tem agora a melhor oportunidade possível para pedir a morte de Mordecai. Ao que Assuero tem o melhor conselheiro possível para honrar Mordecai. Por vezes, meus irmãos e irmãs, acontecem situações em nossas vidas que nós não entendemos. Está aqui um exemplo disso. O centro de tudo isso, Mordecai. Um quer matar, o outro quer honrar. Por vezes acontece assim conosco. Nós não entendemos. Mas o que nós precisamos trazer à nossa memória nesta noite é que a mão invisível de Deus trabalha muitas das vezes, não para que você e eu entendamos, mas para que você e eu possamos confiar na providência de Deus. Essa é a segunda lição para você nessa noite. Aprenda a confiar na providência de Deus. Pastor, eu estou enfrentando uma luta e eu não consigo entender. Minha irmã, meu irmão, há momentos que nós não vamos entender, e são justamente nesses momentos que nós mais precisamos confiar. Confie em Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Porque nós somos tão rápidos para ouvir as murmurações dos outros e ficamos preocupados rapidamente com o que os outros dizem e não paramos para analisar que grandes coisas fez o Senhor por nós. Perceba, Amã está diante do rei. E antes que Amã pudesse dizer qualquer palavra, o rei já é ansioso a mais do que Amã. Olha comigo o versículo 6, até o versículo de número 11. Entrou Amã, pronto. Agora não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora já era. Amã está diante do rei. Você imagina a cena? De um lado Amã, já alegre, aquele sorriso de quem sabe que vai fazer o mal, né? Tem tudo nas mãos. O rei nem tomou café, nem Amã. Estão os dois ansiosos, um de um lado e outro de outro. Amã entrou, versículo 6. O rei lhe disse: que se fará ao homem? Percebeu que ele não diz nem o nome do homem. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Imagine você entrando com Amã de manhã e Amã escutando isso da boca do rei. O que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar? Perceba o sentimento de Amã. Como Amã é egoísta. Ele olhava no espelho e dizia: esse cara sou eu. Olha o que diz o versículo de número 6. Então disse Amã consigo. Sabe aquela voz que você tem na sua mente? Não é porque você está maluco. É porque você está conversando com você. E Amã começa a conversar com ele. Diante dessa proposta do rei, dessa pergunta do rei. Olha a conclusão de Amã.
De quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? De quem se agradaria mais o rei do que de mim? Amã pensa, meus irmãos e irmãs, que ele era o favorito do rei. Você percebe o coração de Amã orgulhoso? O rei tinha 127 províncias, não é pessoas, 127 províncias, milhares e milhares de pessoas, mas Amã se acha melhor do que todo mundo e chega à conclusão: essa palavra é para mim, não é? Quando você leva uma exortação, quando Deus levanta um pregador e diz: arrepende dos seus pecados, aí no seu pensamento a voz: essa palavra é todinho para fulano que não veio. Oh, rapaz, que pena que não veio. Mas quando é uma palavra agradável, você diz: essa palavra é todinha para mim. É o que estava o coração de Amã. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se Amã já tinha pensado que hoje era o dia de sorte, porque o rei mandou chamar, imagine agora. Agora é o dia de sorte duplicado. Talvez Amã tivesse pensado: bom, esse não foi o motivo que me trouxe aqui, né? Eu queria a cabeça de Mordecai. Mas já que o rei quer honrar alguém, então que ele honra a mim. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Vamos deixar aqui o pedido guardadinho. Daqui a pouco eu peço. Deixa ele me honrar. Perceba, meus irmãos, como o orgulho engana o coração do homem. Como o orgulho enganou o coração de Amã. Por quê, meus irmãos? Porque Amã pensava que o rei queria honrar a ele mais do que qualquer outra pessoa. Perceba a maneira presunçosa de Amã. Talvez Amã esperasse a palavra do rei seguinte: esse homem é você. Ele já estava planejando: vou ser humilde aqui, porque eu sei que ele vai dizer que esse cara é você, aí depois eu vou ser honrado. Quais são as palavras de Amã para o rei? Versículo 7. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar. Ele não queria pouca coisa, né? Só as vestes do rei. Não somente isso. E o cavalo em que o rei costuma andar montado. E tenha na cabeça a coroa real. Somente isso. O coração dele. Ele está falando isso para o rei, mas ele está vendo ele mesmo vestido aqui e montado num cavalo com a coroa real. Você consegue imaginar essa cena? Como ele é presunçoso, como ele é arrogante, como ele é orgulhoso. Não tem pessoas assim, arrogantes, que pensam que ele é melhor do que todo mundo, de que o filho de fulano não presta, o único filho que presta é o filho dele, os demais não prestam. Tem pessoas assim? É Amã, presunçoso. Uma multidão de pessoas, mas Amã pensa logo: essa honra é minha. A melhor família é a minha. Os melhores filhos, mais educados, são os meus. Os mais inteligentes são os meus. Os filhos. Você viu o filho de fulana? Misericórdia. Mas antes de você falar do filho dela, não é? É ou não é atual esse texto? Versículo de número 9. Ele não parou por aí. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres. Entenda. Amã não está falando só de veste real, do cavalo do rei e da coroa do rei. Só faltava dizer: me dê logo tudo. Agora, quer honrar alguém? Dê logo o reinado. Que a roupa já tem, o cavalo já tem, a coroa já tem. Aí ele diz o seguinte: e quem deve conduzir o cavalo do rei com o homem que o Senhor quer honrar, não é qualquer um. Não, qualquer um não. É os mais nobres príncipes do rei. E ele não para por aí. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar.
levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Ele não quer se vestir para tirar uma selfie, né? Vamos vestir aqui, tira a selfie, pronto. Coloca lá no Instagram, acabou, tira a roupa, volta, tudo ao normal. Não, tem que ser conduzido em praça pública. Orgulhoso é um homem difícil. E diante da praça, apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Nesse momento aqui, provavelmente a mãe esqueceu até o pedido que ia fazer ao rei. Perdeu até a fome, nem o café da manhã quis tomar mais. Não, eu quero ser honrado, logo cedo pela manhã, na praça pública. E aí dos outros gritando, eis o modo como o rei honra o homem. Eis o homem a quem o rei deseja honrar. Imagine, meus irmãos, a expressão de Amã. Pronto, está dado o conselho ao rei. Talvez ele já se olhasse vestido na roupa do rei, montado no cavalo real e passando na porta de casa para a mulher e os filhos ver. Mas qual não é a surpresa de Amã? Versículo de número 10. Olha o que ele diz. Então disse o rei a Amã. Está aqui, Amã já estava preparado. Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com... Repita, por favor. Acho que eu não entendi. E faça assim para com... Você consegue imaginar a expressão facial de Amã? O sorriso de orelha a orelha vai ficando amarelado, né? E a mão vai ficando suada, né? E as pernas vão tremendo. Ele disse, talvez dissesse, repita por favor, que eu não ouvi direito. A quem? Os comentários são unânimes. É a partir deste versículo que o pesadelo de Amã começa. Ele iria honrar o seu principal inimigo. Como nós dizemos popularmente, o feitiço virou contra o feiticeiro. Pastor, eu não estou entendendo nada. Deixa eu lhe explicar e aplicar para você. Aqueles que desejam mal para os outros, eles recebem o mal que desejam aos outros. Pastor, não entendi ainda. Eu vou ser bíblico. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você entendeu agora? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É inevitável. Essa é a conhecida a lei da semeadura. Se você planta bênçãos na vida dos outros, você vai colher. Mas se você planta maldição, rancor, ira, ódio, você vai colher maldição, rancor, ira, ódio. A pergunta para a nossa reflexão nesta noite é: o que nós temos plantado na vida dos outros? Essa é a nossa reflexão. O que nós temos plantado na vida dos outros? Começou agora o pesadelo de Amã. Se eu pudesse dar um segundo título à mensagem a partir desse versículo 10 até o final do capítulo de Esther, capítulo 10 de Esther, seria esse: o pesadelo de Amã. Dormiu em paz, não foi, Amã? Agora você vai perder o sono. Versículo 11, irmãos. Finalzinho do versículo 10, que nós não lemos, diz que o rei mandou dizer: não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a... Você imagina ele vestindo a ira que estava no coração dele. Vestiu a Mordecai, levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
E ai de Amã se não fizer. Ai de Amã se contestar as ordens real. Aliás, manda quem pode. Ora, Amã não vai fazer. Sabe aquele menino que você dá uma ordem, ele sai batendo o pé, mas vai? Sai brigando, todo mundo. Mamãe chata, só quer mandar, né? Assim. Aí quando você cresce, casa, tem filho, aí você entende. Não queria mandar nela, estava certo. Amã, fazendo birra, mas foi. Gritando na praça pública: eis o homem, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Você colhe o que você planta. Amã está só colhendo, né? Talvez você dissesse, você que chegou aqui não viu as exposições anteriores, bichinho de Amã, precisava fazer isso com ele. Vai lá no canal da igreja, veja as pregações anteriores, aí você vai chegar e vai dizer: Tá colhendo o que plantou. Qual é a atitude de ambos ao final dessa passeata? Versículo 12. Perceba a atitude de alguém que não tem orgulho no seu coração, depois de ser honrado, e alguém que tem orgulho e prepotência no seu coração, depois de honrar os outros. Versículo de número 12. Depois disto, ou seja, depois de honrar a Mordecai, Mordecai voltou para onde? Em outras palavras, Mordecai foi trabalhar. Era o trabalho dele, ficar na porta do rei. Era o serviço dele. Imagine você sendo honrado em praça pública. O único lugar que você queria ir depois de ser honrado era o seu? Diga a verdade, pode dizer. Você ia para casa, você ia para um jantar, ia para um restaurante, tirar selfie, postar nas redes sociais, né? Mas olha a humildade de Mordecai, ele foi honrado diante de praça pública. Terminou de ser honrado, ele foi trabalhar. A humildade, não é, de um homem. Talvez ele lembrou de Provérbios: vai trabalhar ao preguiçoso. Mordecai foi trabalhar. Continuando o versículo de número 12. Porém, Amã se retirou correndo para casa. E não pense que ele foi feliz. Cumprir a ordem do rei. Pense num servo obediente sou eu. Né? Não. O texto diz o seguinte: ele foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Queridos irmãos, sejamos sinceros nessa noite. É vergonhoso honrar outra pessoa? Sim ou não? Não. Paulo nos diz isso, escrevendo na carta aos Romanos: a quem honra, honra. Não é vergonhoso. Não, olha que lição importante. Não é vergonhoso você afirmar a um irmão que o seu trabalho foi ótimo. Não é vergonhoso você elogiar o trabalho bem feito das outras pessoas. E esse é o mal de nossa geração. Nós podemos não ser ingratos, mas nós muitas das vezes não sabemos reconhecer o trabalho bem feito dos outros. E esse é o mal da nossa geração. Foi o mal de Amã. Foi para casa envergonhado. A lição para nós, meus irmãos, é que nós devemos valorizar o trabalho dos outros, por mais humildes que sejam. Muitas das vezes, nós queremos ser vistos. E aí, uma vez por outra, nós conversamos com alguns irmãos da igreja: meu irmão, qual é o seu dom, qual é o seu talento? Pastor, não tenho dom. Porque eu vejo o senhor pregar lá, eu vejo os irmãos do louvor, eu vejo o pessoal lá na frente. Eu queria estar lá na frente. Não. Olha que coisa maravilhosa. E eu queria incentivar aos membros da quarta igreja a fazer isso no final desse culto. Alguém limpou essa igreja. Não é? Você imagina você chegar no domingo à noite e o lixo está pelas paredes aqui.
Alguém limpou esses bancos? Alguém abriu os portões dessa igreja para você entrar? Alguém acendeu essas lâmpadas, ligou os ventiladores? Alguém colocou um garrafão de água mineral ali para você tomar quando você tiver sede? Alguém limpou os banheiros para quando você tiver necessidade de ter um banheiro limpo? Meus irmãos, a lição que eu quero trazer nessa noite para a nossa igreja é para que nós venhamos a valorizar os trabalhos, mesmo que sejam humildes, a valorizar os trabalhos bem feitos dos outros. Nós temos a tendência de reclamar e não de valorizar. Nós sabemos reclamar muito bem. Aqui, ao menos esse ano, eu não ouvi isso. Mas nós sabemos reclamar muito bem do trabalho dos diáconos. Ah, porque diácono fulano não faz isso, porque o diácono ciclano não faz aquilo, porque o outro diácono é sentado o culto todo, não faz isso, não se organiza. Mas nós não sabemos valorizar o trabalho dos diáconos. Da zeladoria da igreja. Eu tenho algo no meu coração, meus irmãos. O trabalho mais pesado não é esse aqui na frente. É feito por detrás das cortinas. Você sabia disso? Aqui pode ser visto, mas por detrás da cortina tem muita gente trabalhando. Valorize o trabalho bem feito dos outros. Agora, se for mal feito, fale também. Né? Se for mal feito, mal executado, fale. Agora, quando é bem feito, quando você percebe o esforço, valorize. Valorize. Os irmãos estão entendendo? Amém? Valorizem. Valorize. Valorize o trabalho dos irmãos que deixam a sua casa no domingo. Deixam de estar aqui no culto. Estão na congregação de Fagundes pregando, fazendo louvor, realizando louvor lá. Valorize esses irmãos. Nós temos uma congregação em Fagundes que não tem ninguém que possa pastoreá-los, que possa ficar à frente daquela congregação. E há irmãos aqui, e eu tenho a alegria de afirmar que quando eu pergunto, meu irmão, você pode ir domingo para Fagundes? Nenhum nunca disse, pastor, não vou. Pelo contrário, todos, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Todos, a uma só voz, pastor, conte comigo. Eu louvo a Deus, eu posso dizer isso com humildade orgulhosa, né? Da junta diaconal da quarta igreja. Eu louvo a Deus por esses irmãos, pelos meus presbíteros. Enquanto há igrejas em que pastor briga com presbítero, eu louvo a Deus pelos meus presbíteros. Sejam eles eleitos ou em disponibilidade, eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus pelas irmãs da SAF, da UMP, da UPH, dessa igreja, eu louvo a Deus. Pelo departamento infantil dessa igreja, estão lá cuidando das crianças, por detrás das cortinas. Os irmãos estão entendendo nessa noite? O trabalho é feito muitas das vezes atrás das cortinas e ninguém vê. E eu louvo a Deus, e a lição que eu queria trazer nessa noite é a todos os membros dessa igreja: valorize o trabalho bem feito desses irmãos, dos irmãos do grupo de louvor, que vem aqui no sábado à tarde, passar as músicas, ensaiar, para que no domingo à noite eles possam entoar cânticos ao Senhor nesse lugar, juntamente com os irmãos, e deixam a tarde de descanso para estar aqui. Eu louvo a Deus pelos irmãos que oram por essa igreja. E eu não sei nem o nome, nem preciso saber, nem preciso que você mande mensagem para mim de madrugada, pastor, estou orando. Eu sei, eu tenho convicção que há pessoas nesse lugar que têm orado por essa igreja, e por isso nós estamos de pé. Valorize. Eu queria ter tempo. Talvez eu pregue um dia só sobre isso. Valorize os irmãos da mídia. Você pode, depois desse culto, ir para casa e assistir o culto, e anotar a pregação, e anotar alguns pontos que o pastor falou e que passou rapidamente. Tem alguém trabalhando, irmãos, e muito, para que você e eu possamos estar aqui nessa noite. Mas como eu não tenho tempo, versículo 13 e o versículo 14.
Contou Amã a Zeres. Lembra ainda que Amã está em casa. Envergonhado, triste, angustiado, de cabeça coberta. Você imagine o seu marido, você que é casada, o seu marido chegando em casa chorando. Eu fui humilhado na praça pública. Talvez ela perguntasse, você é mulher, você conhece muito bem. Quem foi que deu essa ideia mirabolante ao rei? Né? E Amã baixando a cabeça. Fui eu. Contou Amã a Zeres, sua mulher, versículo 13. E a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante deles. Que conselho de uma mulher. Zeres e os amigos não exortam Amã ao arrependimento, porém ela é aquele tipo de mulher verdadeira, sincera, que fala na lata, né? Nós dizemos, sem rodeio. Você vai cair. O homem já estava triste ouvindo um conselho dessa mulher. E outra coisa, esse tal de Mordecai é da linhagem dos judeus, né? Digo mais, esse plano aí de matar os judeus vai dar errado. Infelizmente, Amã não teve muito tempo, né? Para conversar com a mulher. Porque no versículo 14 diz o seguinte: falavam estes ainda com ele, com Amã, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram quem? Aonde? De quem? Lembra do banquete? Tem uma comida aí pronta. Tem um banquete preparado. Talvez Amã, ao receber a notícia, os eunucos estão aí na porta. Vieram levar você para aquele tal banquete da rainha Esther. Talvez isso trouxesse ao coração de Amã um pouquinho de alegria. Já fui humilhado demais, agora eu vou lá para um banquete. Só eu, a rainha e o rei. Eu vou segurar a vela, mas eu vou. Acesso VIP ao banquete de Esther. Talvez não somente a alegria no coração de Amã, perceba. Talvez ele pudesse pensar: bom, já que eu não tive a oportunidade de pedir ao rei a cabeça de Mordecai, quem sabe no jantar agora eu peço. Ou será, meus irmãos, que a mão invisível de Deus estava levando Amã para o banquete, para ser desmascarado no banquete, para ser morto na própria forca que ele construiu? Essas são cenas do próximo capítulo. Mas o que o capítulo 6 nos ensina? E eu queria convidar os irmãos do louvor. Em primeiro lugar, eu queria que você prestasse atenção aqui, por gentileza. Primeira lição que nós vemos no capítulo de número 6 é que Deus salva o seu povo. Deus ainda salva o seu povo. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Deus ainda livra o seu povo do mal. Você lembra de Jó? Eu não tenho tempo, mas eu queria... Jó, irmãos e irmãs, é aquele tipo de crente que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu famílias, Jó perdeu amigos. Os próprios amigos de Jó disseram: talvez é você, Jó, que tem pecado escondido. Teologia da prosperidade financeira aí. Não dá certo porque é pecado escondido. A própria mulher de Jó amaldiçoou esse teu Deus e morre. Jó perdeu tudo, menos a fé. E como é que eu posso ver isso? Jó capítulo 42, quando ele diz: ao final de tudo, bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus ainda dá livramentos ao seu povo. Você pode ter perdido tudo, meu irmão, mas se você ainda tem a fé, você tem tudo. Se você tiver a fé, você pode dormir em paz. Segunda lição. Enquanto que Mordecai foi vestido com roupas reais, montado num cavalo real, o nosso Salvador foi humilhado. Entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Foi morto, foi rejeitado, foi açoitado. Colocaram pregos nas suas mãos, nos seus pés. Mas ele ressuscitou. Subiu aos céus. E recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, nos céus e na terra, da qual todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mordecai foi honrado, Cristo foi humilhado, mas na humilhação de Cristo, ele foi exaltado. E na sua exaltação, quando ele vier nos buscar em glória, nós estaremos diante dele, como nós entoamos nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Guarde esse finalzinho no seu coração. Amã foi para o banquete de Esther. E no banquete tudo pode acontecer, não é? Tudo pode acontecer. Mas isso será semana que vem. Quanto a nós que estamos aqui? Quanto a nós? A você que entrou nesse lugar angustiado. Rápido para ouvir as críticas. Lembra do início da pregação? Rápido para ouvir aqueles que criticam. Rápido para ouvir as tempestades que nos rodeiam. Acalme o seu coração. Tira os seus olhos da tempestade. Coloque os seus olhos no seu rei. Naquele que tem cuidado das nossas vidas. Aquele que tem dado livramento ao seu povo. Você pode estar passando pela fornalha, mas você não está sozinho na fornalha. Existe um quarto homem com você. Você pode estar na cova dos leões, mas os leões não vão devorar você. Por quê? Porque maior aquele que está com você do que aqueles que estão no mundo. Pastor, não entendi ainda. Deixa eu resumir. Confie na mão invisível de Deus. Você que é um Tomé da vida. Pastor, eu tenho que ver para crer. Nessa noite, creia na mão invisível de Deus, que tem lhe sustentado até hoje. Deixa eu perguntar a você. O pão nosso de cada dia tem faltado? As vestes? O fôlego de vida? Um teto? O seu nome escrito no livro da vida? Quer mais o quê? Né? Tendo o que comer, o que beber, com o que se vestir, estáis, pois, alegre. Confie na mão invisível de Deus. Ele tem sustentado você e tem sustentado a sua família. E continuará nos conduzindo até aquele grande dia. O dia em que nós o veremos face a face. O Deus que cuidou você no ventre da sua mãe é o Deus que continuará cuidando de você até aquele grande dia. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor? Sai daqui nessa noite em paz. Deus falou ao seu coração. Confie nas suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.